Meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade, né? Algumas traduções trazem fé, fidelidade, mas nós vamos falar sobre essa parte do fruto, né, que é realmente essencial para nós e também vai nos levar a termos um evangelho com mais eficácia, certo, professor? Isso mesmo. Vamos começar então, como sempre fazemos, com a contextualização, porque algumas pessoas talvez estejam nos assistindo pela primeira vez. Se você assistir pela primeira vez, fique tranquilo, porque vai dar para acompanhar o tema todo, certo? Que é mansidão, como o pastor já adiantou para nós. O nosso estudo hoje tem como base a Bíblia e um teólogo escocês chamado William Barclay. Sim. Em relação à Bíblia, né, é uma passagem que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Também, né, lembrando o que vimos nas semanas anteriores, né, que quando a palavra, eu sou sempre tentado, pastor, a falar frutos, né, eu tenho que me corrigir, mas sim, na verdade é fruto, né? Nós podemos pensar numa tangerina. Vamos imaginar uma tangerina, você tira a casca e tem 9 gomos, né? Certo. Teria 9 gomos. Cada gomo daquele seria um fruto do Espírito, né? Ou seja, né, é uma unidade. Sim, sim. Né? É uma unidade. É como, né, se fosse um colar de pérolas, né, todos sim, unidos, né? Então, uma unidade por um fio, né? Então, a partir desta ideia, então, né, nós já trabalhamos aqui com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, e hoje nós vamos para a fidelidade. E eu quero aqui, pastor, já pedir para que o senhor nos apresente a palavra no grego, né? Eu quero até aqui, pastor, veja bem, hoje, quando nós falamos de fé e fidelidade, vai acabar caindo na questão do fiel, né? Sim. Só para dar um exemplo da importância do grego, para falar esse pessoal aí, parece frescura ficar falando aí da palavra no grego. Vamos pegar fiel, por exemplo, né? O que é fiel aqui no Brasil hoje? Torcida do Corinthians, não é? Nós não estamos falando aqui da torcida do Corinthians, nada contra, não mas tem, né? Sim, nada contra, eu sei que o pastor é corintiano, mas o fiel aqui sim, não tem nada a ver com a torcida do Corinthians, né? Também a palavra fiel é muito usada. De repente você vê uma reportagem assim: quando o templo da igreja caiu, tinha 500 fiéis. Então, se a pessoa está dentro da igreja, já é chamado de fiel. Quer dizer, se o cachorro entrar na igreja, a porta está aberta, ele vai acabar sendo fiel também. Então, no na nossa... Talvez mais fiel que muitos. Então, na nossa língua, quer dizer, não estamos aqui condenando a torcida do Corinthians, condenando se chamar de fiel quem está dentro da igreja, mas as palavras, elas mudam muito. Então, nós precisamos realmente retornar lá no grego, que é a língua onde foi escrito o Novo Testamento, para nós podermos trabalhar melhor com os temas, porque se a gente for levar por aquilo que o mundão aí usa, né, a língua ela é muito dinâmica, né? Então vamos ver então, pastor, lá no grego, né, eu quero saber o que significa. Aliás, é uma dúvida que eu tenho: é fé ou é fidelidade? Aqui em algumas traduções eu vi fé, em outras fidelidade. Sim, sim. É porque assim, professor, a palavra fé aqui, que ela aparece na maioria das vezes, né, seria pistis, né? Pistis. E ela, então, tem assim, a ideia do pistis é a base do nosso relacionamento para com Deus, né? Por isso que diz: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas como, mesmo no grego, né, a palavra, ela, quando se vai falar, né, de uma outra coisa, ela também pode ser interpretada e tem algumas variações. E aí, onde vem a palavra pistos, né, ou pistós, que tem o sentido de fidelidade. Mas é assim, o pistis, ou seja, a fé, tem que nos levar à fidelidade. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas, através da fé, né, as pessoas, por exemplo, Jesus, Paulo, tem alguns textos que eles falam assim: e vendo a fé deles. Quer dizer, é a fé demonstrada na exemplo de vida, cartas vivas. Isso, na fidelidade. Tá? Então, se eu digo que tenho fé, eu tenho que demonstrar esta fé. Então, esse fruto do Espírito é uma demonstração da nossa fé através
de atos de fidelidade. Ou seja, no dia a dia, nós demonstramos a nossa fidelidade, que nós cremos em Deus e sabemos quem Ele é realmente. Por exemplo, professor, há muitos anos, e ainda nós podemos ver isso, saiu assim, muitos carros colocaram um adesivo assim, Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? Até eu brinquei com alguns irmãos na época e falei assim, dá vontade de chegar lá no carro assim, né, com a canetinha. E você? E você? Está sendo? Né? Que Deus é fiel. Isso é óbvio. É óbvio, né? Mas nós temos que demonstrar nossa fidelidade. Como? No dia a dia, nos nossos relacionamentos, enfim, né? E quando o indivíduo ele exerce esta fidelidade para com Deus, e essa fidelidade ela é vista pelos homens, né? Sim. Aí cria-se algo que nós chamaríamos de credibilidade. Credibilidade. Aquele indivíduo tem credibilidade, né? E aí, pastor, talvez seria um momento de perguntar para quem está nos assistindo, né? Que é cristão, que participa de uma igreja. A pergunta é, como os outros veem você em casa, no trabalho? Né? Você é uma pessoa que tem credibilidade, né? Porque isso vai ser essencial, né, professor? E eu creio que o grande problema hoje, né, do evangelho não é o evangelho em si, porque o evangelho é a palavra de Deus, é as boas novas. E isso não muda, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o grande problema é que nós precisamos desse fruto, ou dessa parte do fruto do Espírito, que é credibilidade, fidelidade, é fé realmente, para não chegarmos como há uma frase, né, que as pessoas colocam para Gandhi, quando o Gandhi, né, ele lá, o indiano, enfrentava as forças da Inglaterra de dominação, exploração, tudo aquilo, e até o seguinte, ele chega a fazer uma declaração assim, olha, o vosso Cristo eu quero, não o vosso cristianismo. Tá? Então, muitas vezes, o nosso cristianismo, ele é já, vamos dizer assim, anulado, de certa forma, pelos nossos comportamentos. Porque muitas vezes a pessoa ela é luz na luz. Ela é luz dentro da igreja, ela é sal, como tem um autor que fala assim, nós temos que ser sal fora do saleiro. Então é aí que entra a fidelidade. Uma igreja onde ela é igreja, aonde ela está. Não simplesmente alguém que vem ao templo, mas é alguém que se torna um templo, o templo do Espírito. Eu acho que aqui, pastor, é muito importante também as pessoas entenderem que quando se fala da pessoa humana, essa credibilidade ela sempre tem algum limite. Quer dizer, eu acredito nos pastores, acredito na estrutura da igreja, mas a minha credibilidade está fundamentada no Pai. Né? Deus é fiel, sim. Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel. Então, se alguém cair ou der algum mau exemplo, eu não vou sair da igreja, eu não vou deixar de ser cristão, porque a minha credibilidade, eu confio nas pessoas, né, que estão ao meu redor, mas a minha fé, ela se fundamenta, a minha fidelidade é primeiro a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Eu acho que isso é muito importante, que às vezes a pessoa fala, eu perdi a fé porque o pastor lá fez isso, o padre fez aquilo, quer dizer, a fé não é em pessoas, embora é importante que as pessoas tenha, como cristãos, uma atitude que gere credibilidade. Porque assim, professor, por isso que essa fé, fidelidade aqui do texto é fruto do Espírito, é uma ação do Espírito Santo, não é produzida pelo homem, não é que eu faço coisas com a intenção das pessoas confiarem em mim, mas por elas verem que eu ando com Deus, estou caminhando com Jesus a cada momento. Então, isso é que gera a credibilidade. A credibilidade não vem pelo, vamos dizer assim, porque eu sou diferenciado, porque eu procuro ser bonzinho, porque eu não faço mal para as pessoas, não faço mal para os animais, enfim. Não, isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, tá? Que as pessoas precisam perceber. O Evangelho precisa ser percebido. Tá? Tem um autor que ele fala assim, que nós temos os 4 evangelhos, que dificilmente o mundo aí fora lê, mas nós temos realmente o 5º evangelho, que é o cristão, como já foi comentado, nós somos cartas vivas. Tá? Então, as pessoas têm que ler em nós e perceber em nós essa coerência.
entre o nosso falar e o nosso viver. Eu estou com meu celular aqui na minha bolsa, eu não vou tirar, mas vamos fazer de conta que eu fosse um celular. Certo. Eu fiquei pensando aqui, pastor, veja, eu tenho aqui a palavra de Deus, eu tenho aqui o celular. Sim. Hoje as pessoas, em geral, fizeram uma inversão. Qualquer porcaria que chega no celular, qualquer fake news, já pega aquilo, já distribui. Eu passo boa parte do meu tempo, eu abro o celular, já vou deletando algumas coisas que não vou nem abrir, porque eu sei que aquilo não vale a pena, né? Então, quer dizer, as pessoas não leem a Bíblia sempre com peraí, mas será que foi isso mesmo? Será que é assim? Né? Aqui, com o pé atrás. Quando chega no celular, aí tudo que vem... aceita tudo, né? Ele absorve tudo, né? Absorve tudo. Então, a pergunta é, onde está a sua credibilidade? Né? Então, aí tem a gente fazer uma diferenciação, professor, porque assim, nós fomos chamados para termos fé, né? Mas aí há uma outra palavra que ela tem meio parecido com a credibilidade aí, que é credulidade. Então, isso não é bom. Não, isso não é bom, porque a credulidade é assim, a pessoa acredita em qualquer coisa, né? Então seria como dizer assim, não, eu creio, né? Eu chamo muitas vezes assim alguns crentes folclóricos, né? Que acreditam em tudo, até em mula sem cabeça, boitatá, enfim, né? É complicado isso, né? Acreditar, ter essa credulidade. Nós temos que ter fé, e essa fé nos levar a uma fidelidade. Uma fidelidade. Eu vejo que a fé cristã, ela não é um suicídio intelectual, ela é bem embasada, ela é bem fundamentada. Ela tem 2000 anos de história a partir de Cristo, e todo o histórico anterior, né? Então, está muito bem embasado, muito bem fundamentada a nossa fé. Ela não é um tiro no escuro, digamos assim. Né? Tudo aquilo que eu leio, eu vejo que também a razão me leva de encontro àquilo que eu creio. Com certeza. Né? Pastor, eu vi uma passagem que eu achei interessante, né? Que é Paulo a Timóteo. Então, Paulo escreve ao jovem Timóteo, né? E ele diz assim lá em 1 Timóteo 1,12: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O que me chama a atenção aqui é que nós sabemos que quando Paulo é chamado para o ministério, ele estava a caminho de Damasco para prender e matar os cristãos. Então aqui eu vejo assim, a misericórdia de Deus é tão grande que dá credibilidade a alguém que, sinceramente, cá entre nós, não tinha, racionalmente falando, não tinha a mínima razão para dar credibilidade para este homem. Tanto é que logo que ele se converte, o pessoal fica meio assim, opa, será que desconfiado, né? Mas assim, quer dizer, a confiança que Deus teve, né, com todo o histórico que ele tinha, né, convocá-lo para ser servo. Né? Então, quer dizer, a confiança, quer dizer, então Deus é fiel e Deus confia em nós. Né? Então, aqui, quando ele fala a Timóteo, o Senhor, Deus me teve por fiel, põe fiel nisso, viu? Porque foi um investimento. Né? Eu digo investimento arriscado, mas Deus. Então, perceba assim, no começo, Paulo não teve a credibilidade. Mas ele continuou andando por fé, confiando no Senhor. E Deus, né, foi dando esse crédito, vamos dizer assim, para a vida de Paulo, e as pessoas começaram a perceber. Né? Até tem um texto em Isaías que Isaías fala assim: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quando nós lemos isso em primeiro momento, no primeiro momento você pensa assim, que Isaías está perguntando, Senhor, quem acreditou? Né? Mas é interessante, que seria assim, quem deu crédito, ou seja, quem creditou, quem está bancando, quem está dando o aval. No caso, Isaías está dizendo, é Deus que nos dá esse crédito. Voltando a Paulo, né? Olha o que ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Deus confiou nele. Sim. Ele confia em Timóteo e pede para que Timóteo eleja outros. Porque assim, o evangelho, ele é transmitido pelas pessoas. Pessoas fiéis. Fiéis. Não é só falar, é viver o evangelho. E aqui, pastor, uma parte. Esse é um erro que muitas vezes se comete. Fala, não, vamos escolher o fulano que ele fala bem. Quando ele fala, as pessoas choram. Quando ele fala bonito, né? Ele tem nós temos essa tendência. Essa tendência, né? E às vezes,
nós temos que escolher pessoas fiéis. É o que Paulo está nos ensinando. A partir daí, se ele fala bem, se ele tem um bom discurso, se ele é bom na contabilidade, isso vem depois, aprendemos. Com certeza. Aqui, até assim, né, eu não sei se eu já falei, se eu falei, vou falar novamente, né, em algum dos nossos estudos. O que me surpreendeu é o seguinte: estava um grupo de alunos no intercâmbio, né, então tinha alunos da África, da Inglaterra, enfim, de várias partes do mundo, e eles começaram, e eles eram cristãos, e eles começaram assim a conversar: olha, como que vocês evangelizam lá no país de vocês? Que estratégia vocês usam no país de vocês? Aí um falou: nós usamos isso, outro aquilo outro, né, tal. E aí chegou, o que eu achei interessante, numa menina que era de um país africano, um país lá meio afastado e coisa e tal, falou assim: que estratégia vocês usam, né, para evangelizar, para chegar até as pessoas? Então ela usou esse exemplo, professor. Ele disse assim: olha, nós, a nossa igreja lá tal, nós pegamos uma família e nós desafiamos esta família a se mudar lá para um vilarejo, para um patrimônio lá, para uma outra cidadezinha, onde não tem trabalho evangélico e tal. Nós desafiamos eles para irem para lá. E lá eles vão, né, se estabelecer, vão alugar uma casa, vão estar num lugar, vão plantar, vão colher, caçar, enfim, vão interagir, vamos dizer assim, com aquela cidade ou aquele vilarejo, né, para que as pessoas possam perceber que eles são diferentes. Depois de 1 ano e pouco, aí eles começam a estabelecer o trabalho, começam a convidar alguém, né? Ou seja, mas nesse primeiro momento eles vão viver o evangelho e no segundo momento eles vão divulgar o evangelho. Tá? Então, é lógico que aí, como as pessoas já conviveram com eles, andaram com eles e perceberam a seriedade que eles têm nos negócios, que eles são pessoas de boa índole, mas tudo isso é fruto do Espírito. E aí, então, o Evangelho, ele traz, então, essa coerência e as pessoas são atraídas por essa expressão de espiritualidade na vida real, no dia a dia, né? Eu entendo, pastor, assim... Quando o indivíduo adquire essa credibilidade, ele pode até fracassar na mensagem, pode até que não dê certo, mas se ele não tem credibilidade, aí o Espírito Santo já tá... fechou a porta, aí não tem realmente milagre. Né, sim, pastor? não, porque assim, professor, hoje nós temos muita palavra, né? Se nós entrarmos em certos sites, né, o senhor tem lá 50 sermões sobre isso, 50 sermões sobre aquilo, né? Então, mas o Senhor, eu posso até pegar um sermão desse, dar uma estudada, e se for, né, Deus tocar no meu coração, eu posso até reproduzir este sermão, né? Mas eu tenho que tomar um cuidado para não ser um repetidor de mensagem. Aquela palavra primeiro tem que ter tocado no meu coração, ter feito uma mudança. E aí, então, eu vou compartilhar essa palavra. Eu não vou repetir essa palavra, eu vou compartilhar. Gente, olha, eu li um livro, esse livro me tocou em algumas áreas específicas da minha vida, então eu quero compartilhar com vocês. Então, o que nós temos hoje, professor, é muito repetidor de mensagem e pouca pregação do Evangelho, né? Então, isso tem nos feito perder a credibilidade. Perceba, nós perdemos. A igreja, né, como pessoas, perde, não o reino de Deus. Porque o reino de Deus continua sendo algo que nós temos que ter fé, entender, compreender. Ele não desvaloriza, ele não perde a sua essência. E até Paulo fala assim, Deus não é Deus de confusão ali em Coríntios, né? Então a confusão somos nós que fazemos. Deus não faz confusão. Eu vejo, pastor, que a questão da fidelidade, volta à questão da palavra no nosso meio. Eu estava até me lembrando, há algum tempo eu fui numa loja, né?
e a pessoa que me atendeu falou assim, você não quer fazer parte do plano de fidelidade da nossa loja? Sim. Aí eu até brinquei e falei assim, olha, o problema é o seguinte, eu não sou fiel, eu compro aqui, compro no vizinho, compro no da frente. Eu sou infiel. Aí eu sou infiel, falei, né? Eu não posso. Aí a pessoa falou, não tem problema, você pode ter o nosso plano de fidelidade, pode ter o deles também. Quer dizer, então, quer dizer, é uma banalização. Não, você comprando aqui de vez em quando já tá bom para nós. Né? Então, aí que tá. O que nós precisamos entender, essa fidelidade, é assim, nós fomos feitos para exclusividade do louvor da glória do Senhor. Exclusividade. Né? Então, porque assim, imagina, até um autor, ele faz uma comparação, professor, que é assim, e a gente já comentou em alguns momentos sobre isso, né? Se você tem um carro, por exemplo, nós estamos aí, né, nesse negócio dessa pandemia e tal, vamos supor que a pessoa pegue aí uma ambulância, né, nessa pandemia, e o motorista da ambulância pega e leva toda a família para a praia. Né? Então, esse carro não é para lazer, ele é uso exclusivo da saúde. Sim. Né? Então, é um desvio de função, vamos dizer assim. Né? Então, o que não pode haver na vida do cristão é esse desvio de função. Eu não posso ser fiel a Deus, ser fiel, digamos, a outras crenças, a outras coisas. Né? Exclusividade Deus quer ter. Né? Assim como eu ficaria indignado de eu ver uma ambulância, né, transportando pessoas para a praia, né, eu tenho que ficar indignado comigo mesmo se eu não estiver vivendo para a glória exclusiva de Deus. Amém, amém, pastor. Eu vejo, pastor, aqui com base em Apocalipse 2:13. Bom, nós sabemos, aliás, podemos pensar aí no estudo 2:13, né? 2:13, né? Que eu vou falar agora. Mas assim, aqui nós temos um texto das 7 cartas, né? Sim, sim. Pode até pensar, até nós fazemos o estudo das 7 cartas daqui a alguns dias, né, pastor? Uhum. É muito bacana também. Mas lá em Apocalipse, na carta à igreja de Pérgamo, né, Jesus diz assim, né, a essa igreja, né? Eu vou ler só a segunda parte aqui do versículo 13. E não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Jesus sabe quem é fiel, né? Então, quando ele fala dessa igreja, lembra que alguém chamado Antipas lá havia sido morto por causa da sua fé. Um exemplo de fidelidade. Uhum. Hoje é tão tranquilo, a gente pode expressar a nossa fé tão tranquilo. Podemos até usar uma camiseta escrito fé, né? Ou uma camiseta aqui colocando o nome da nossa denominação, muito tranquilo. Mas a questão da fidelidade, ela pega pesado, quer dizer, quando a coisa aperta, né, pastor? E Jesus sabe realmente quem é fiel dentro da sua igreja. Para nós, quer dizer, aqui para nós, quem entrou dentro já é fiel, esse é o nosso conceito. Mas para Deus, para Jesus, não é assim. Então, aí que tá. A fé, ela vai ser expressa na fidelidade, e muito bom esse texto, né, de Apocalipse 2:13, que é assim, independente das circunstâncias, ou seja, porque imagina ele falar assim, a gente diz assim, o mundo jaz no maligno, né? Só que, no caso, João está falando assim, o mundo jaz no maligno, então ele está nesse mundo, e o trono dele fica em Pérgamo. Quer dizer, é como você falar assim, olha, tem o governo, mas tem a sede do governo, né? Então, a intensificação do mal, né? Há uma intensificação do mal ali. Mas mesmo assim, Antipas é fiel. E é fiel até a morte. Isso. Então, ele manteve, pela fé, ele mantém uma fidelidade, e essa fidelidade se torna um testemunho para os irmãos, para perseverar, para insistir, para não desistir, continuar firmes, sabendo que nem a morte pode nos deter, porque nós fomos chamados para viver a eternidade. E muitos morreram expressando essa fidelidade, começando com Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Certo. E nós sabemos que dos 11 discípulos, né, só João teve morte natural. Os demais foram todos mortos nas perseguições, crucificados. Né? Uhum. Então, a fidelidade, ela é algo muito importante quando o cristianismo é perseguido. É nesse momento que nós temos realmente... Até tem um dos pais da igreja, Policarpo, contado que ele chega um certo momento, ele foi preso, e naquele tempo ali, né, na época dele,
eles faziam lá, colocar feixes de lenha e tocava fogo, né? Talvez, eu não me lembro agora se colocava tipo de combustível ali, algum óleo, alguma coisa, para alimentar ainda mais o fogo. Mas deram a oportunidade para ele, olha, se você negar Jesus, nós não tocamos fogo, né? Nós vamos te liberar. E ele falou assim, olha, eu tenho 90 e poucos anos. Até agora Deus foi muito bom para comigo. Não é agora que eu vou negá-lo. Se tiver que tocar fogo, taca fogo. Mas eu não vou negar Jesus. E realmente ele morreu queimado. Então isso é fidelidade. É uma fé que nos leva à fidelidade. É uma questão prática. É uma questão prática. Ainda em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim lá, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Está se referindo a Cristo aqui, mas o que chama a atenção é que esse Fiel aqui, pelo menos na minha Bíblia, está com letra maiúscula. Uhum. Então, quer dizer, em relação a Jesus, a gente pode dar o título de Redentor, de Mestre, né? Mas então aqui aparece não como um nome, né? Mas assim aparece como um título, quer dizer, podemos chamar de Jesus de fiel. Então é um título também que ele tem. Quer dizer, no caso dele, a fidelidade aos planos do Pai. Com certeza. E graças a essa fidelidade dele aos planos do Pai é que nós fomos salvos. Então, até, professor, também assim, tem um autor que ele fala o seguinte, né? Vamos dizer assim, nós amamos ao Senhor. Então, quer dizer, eu procuro ter fé, acreditar em Jesus, enfim. Né? Mas ele diz assim, amamos ao Senhor, mas somos negligentes na oração, somos negligentes na evangelização, somos negligentes no discipulado, nós somos negligentes no viver em comunidade. Ou seja, isso é uma incoerência, não dá para ser assim. Né? Então, se eu amo o Senhor, eu vou ter uma vida de oração, eu vou evangelizar, vou falar de Jesus, vou proclamar o evangelho, vou fazer discípulos, eu vou viver em comunidade, por mais difícil que seja a vida da igreja, porque somos seres humanos, temos problemas, temos temperamentos diferentes, enfim, problemas diferentes, e muitas vezes somos indiferentes uns com os outros, mas continuamos sendo igreja e temos que viver em comunidade, temos que aprender aqui, porque tem um autor que diz assim, se você não aprender a viver em comunidade aqui, não é lá no céu. Enquanto você ouviu o pastor, se você se identificou com todas essas falhas na sua vida que ele apontou aqui, eu vou ler para você aqui 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ainda há tempo de corrigir, né, pastor? Sim. E ainda dentro a negligência que eu falo de viver em comunidade, né, viver a vida da igreja como corpo de Cristo, há uma frase de Wesley, né, que Wesley diz o seguinte, que o cristianismo não é uma religião solitária. Então nós somos chamados para vivermos em comunidade, vivermos e expressarmos o corpo de Cristo. Eu falo, quando eu estou vindo na igreja, ou melhor, quando eu venho ao domingo, eu venho ao templo. Mas, na verdade, nós somos a igreja se expressa nessa reunião. Nós, cada um, eu, o senhor e as demais pessoas que nos escutam, a igreja são as pessoas. Pastor, temos que ser fiéis o tempo todo. Quando eu me lembro da parábola dos talentos, né? Quer dizer, quando o Senhor retorna, né? Ele vai dizer lá, servo fiel, né? Fiel fostes no pouco, te colocarei sobre o muito, né? Então você tem aquele servo que é pego, né? Trabalhando na obra, e aquele que é pego, que enterrou o talento, né? Então, quer dizer, Deus reconhece essa fidelidade. Essa é uma das razões para nós sermos fiéis. Ele recompensa esta fidelidade. Né? E aí, alguém poderia perguntar, mas fiel até quando? Lá em Apocalipse capítulo 2, né? Na carta à igreja de Esmirna, ele diz, sede fiel até a morte. E te dar-te-ei a coroa da vida. Sim. Né? Então, que sejamos fiéis em todos os momentos. Em todos os momentos, né, pastor? Pastor, e já encerrando, eu gostei muito deste fruto do Espírito chamado fidelidade. Eu quero saber em que loja eu posso adquirir esse produto. Onde a gente compra isso, pastor? Você vai lá na Escola de Jesus, se matricula lá, 30 dias, né? Você vai fazer um curso, IAD, né? E aí você vai poder realmente
obter isso, né? Brincadeiras à parte, esse fruto vem de um compromisso, de um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Jesus. Amém, isso mesmo. E essa fidelidade, né, para a gente entender, são coisas simples. Primeiro, nós vamos cumprir as promessas feitas, nós vamos realizar, mesmo que sejam pequenas tarefas na vida da igreja, nós vamos pagar nossas dívidas, porque a palavra diz para não sermos devedores. Nós vamos observar a pontualidade, principalmente nós metodistas, né? A pontualidade, né? E nós vamos ser bons administradores de tudo o que Deus nos dá. Amém. Né? Bons administradores. Isso é o fruto do Espírito, isto é fidelidade. Amém, pastor, amém. Então, para encerrarmos mesmo, apenas lembrando, né, que nós vamos encerrar esses estudos sobre fruto do Espírito. No próximo domingo estaremos falando sobre mansidão e temperança. Isso. Deus abençoe a todos.